Feiras instaladas às margens da Épia ocupam área pública e causam incômodo a pedestres. Doenças de pele chegam à penitenciária feminina. O homem é preso em ônibus interestadual com 6 quilos de cocaína. A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspende o aumento das alíquotas do PIS e COFINS sobre os combustíveis. Os fatos do DF, do entorno e da política você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. Em Ceilândia Sul, uma área de lazer que poderia ser usada pela comunidade, principalmente pelas crianças, está abandonada. Os moradores reclamam da situação que prejudica até a segurança no local. Veja só. Na quadra QNN 16 de Ceilândia Sul, há uma área de lazer de 225 metros quadrados, que deveria ter quadras, pista de atletismo e até uma piscina para a garotada. Mas o local está abandonado há mais de 10 anos. Foi tomado por buracos e as quadras estão sem manutenção. A pista de atletismo está cheia de terra e o asfalto nem existe mais. Para piorar a situação, os moradores reclamam da falta de segurança no local durante a noite. A cada governo que se passa, eles estão fazendo as reformas e tudo mais, mas a manutenção não existe. Aqui é uma área isolada, é uma área que não tem policiamento, a iluminação é precária e a comunidade pede socorro, né? Está gritando para poder ter mais iluminação aqui e ter uma praça aqui que a comunidade possa usufruir. A piscina foi construída pela CAESB em 2005 como parte do projeto Golfinho, que deveria oferecer aulas de natação para crianças de baixa renda. Mas os azulejos estão todos quebrados e a piscina não está em condições de ser usada. A Brenda lamenta, já que tinha o sonho de aprender a nadar. Desde pequena eu sempre quis fazer natação, só que aqui parou de funcionar e fica ruim, assim, bastante. O espaço é bem localizado, ao lado da estação Guariroba, perto do campus da UNB e em frente ao Colégio Centrão 4 de Ceilândia. Gilmar mora na região há 40 anos e lembra de quando estudava na escola e usava o espaço para praticar esportes. Nós utilizávamos essa parte para desenvolver as práticas de educação física e que à época correspondia à necessidade. Gostaria muito que meus filhos pudessem utilizar essa área para a prática esportiva, assim como todas as demais crianças, jovens e adolescentes aqui da Guariroba. Por meio de nota, a CAESB informou que o projeto Golfinho atende 480 crianças e adolescentes de Ceilândia, Itapuã e do Núcleo de Convenções Israel Pinheiro e que a piscina da Guariroba está fechada aguardando reforma. O projeto já foi aprovado, será finalizado até o fim dessa semana e depois será encaminhado para a licitação nos próximos 15 dias. Já a Secretaria de Educação informou que o terreno pertence à pasta, mas não há um projeto para uso do espaço em andamento. E caso outros órgãos tenham interesse em utilizar o local, devem fazer um requerimento de uso à Secretaria. E olha só essa, em pleno racionamento de água, o Corpo de Bombeiros encontrou um hidrante aberto no setor comercial norte. Os bombeiros foram chamados na manhã desta sexta-feira por funcionários que trabalham em um hotel. Nessas imagens é possível ver o momento em que os homens começam a fechar o hidrante. Repare a quantidade de água que sai do local. A suspeita é de que um flanelinha tenha aberto e perdido o controle com a pressão da água. O vazamento durou pelo menos 30 minutos até que os bombeiros conseguiram fechar a válvula. O volume de água perdido não foi estimado. Tudo, Cláudio Humberto, no momento mais crítico de seca, estamos há 70 dias sem chuva. Exatamente. O que a gente percebe é um certo descontrole, né, por parte da CAESB, por parte dos órgãos que têm a obrigação exatamente de fiscalizar esse tipo de coisa. Essa semana, por exemplo, Brasília ficou todo o Distrito Federal ficou sem água em razão do rompimento de uma dessas tubulações por falta de manutenção da empresa. Que vergonha. E hoje só a região do Gama está sem água, isso porque as demais regiões tiveram calendário antecipado durante a semana por causa de uma obra numa adutora. E nada de chuva por enquanto, o tempo vai continuar seco, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou o menor índice de umidade relativa do ar nesta quinta-feira. O índice chegou a 16% às 3 horas da tarde, com temperatura em torno de 30 graus. As feiras irregulares instaladas às margens da Épia ocupam área pública e causam incômodo a pedestres que reclamam da falta de espaço.
Perto da rodoviária interestadual, os ambulantes vendem de tudo: roupa, comida e até bebida alcoólica. Veja só. As feiras instaladas ilegalmente na EpiaSul dividem opiniões. Esta advogada, por exemplo, se agrada da variedade que encontra por ali nas barracas entre o shopping e a estação de metrô. É bem legal, tem umas coisas diferentes. Você se preocupa com o fato de que é irregular, que o pessoal acha que deveria, na verdade, regularizar ou então tirar o pessoal daqui? Olha, na verdade eu nunca pensei a respeito, mas seria bom averiguar essa questão de regularização, né? Até porque não é seguro estar irregular. Mas as barracas entre a estação de metrô e a rodoviária interestadual não agradam em nada algumas pessoas que passam por ali. Incomoda, não incomoda? O que você acha? Às vezes, né? Por quê? Porque tem vezes fica muito cheio, né? A AGFIS diz que está de olho na irregularidade. Informou que no ano passado foram realizadas mais de 62 mil fiscalizações em comércios sem autorização ou sem licença de funcionamento. Na semana passada, este homem que vendia balas e doces na feirinha da Épia teve todo o material recolhido pela agência. Ele questiona a fiscalização. Eu tinha um carrinho ali, vendia minhas balinhas, minha água mineral, meu refrigerante, não vendia cerveja nem nada. E hoje agora, como é que eu vou fazer? Terminei de fazer minha conta ontem e pagar meu aluguel. E agora vou ver de quê? Fui pedir uma ajuda ao empresário lá e me deu R$30 para começar a trabalhar. E se eu começar a trabalhar, eles tomam de novo? Porque uma crise dessa, a gente não pode vender uma balinha? Em nota, a AGFIS informou que nos próximos dias vai fazer uma fiscalização no local. A agência esclareceu ainda que há uma equipe volante de auditores que faz visitas aos pontos mais denunciados pela população. E a dúvida é se a fiscalização com um aviso prévio funciona ou não. Agora, Cláudio Humberto, esse é o reflexo da crise, o aumento da informalidade. Exatamente, mas é preciso também que essas pessoas saibam que isso é ilegal. E há também órgãos públicos, como o SEBRAE, por exemplo, que oferece excelentes programas de regularização desse tipo de empreendedor. O microempreendedor interessa à economia que ele se estabeleça, que ele prospere. O que não pode é participar de feiras ilegais como essa. É preciso que o governo também tome providências, porque a última vez que o governo resolveu tomar providências já era tarde, havia o fato consumado de centenas de ambulantes no centro de Brasília e o que aconteceu na época, o governo Arruda, foi o gasto de mais de 35 milhões de reais na construção do shopping popular, que hoje não serve para grande coisa. O resultado é que enfrentamos hoje essa situação que é uma caricatura de o governo do Distrito Federal ser proprietário de um shopping e nem sequer menciona a possibilidade de vir a vendê-lo ou enfim, de alguma maneira se livrar desse custo operacional que é muito elevado e sempre é dinheiro retirado de áreas essenciais como saúde e educação, por exemplo. A Justiça Federal em Macaé, no interior do Rio de Janeiro, suspendeu o aumento das alíquotas do PIS e COFINS sobre os combustíveis. A decisão, publicada na tarde desta quinta-feira, é válida para todo o país. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, já estamos com ela por aqui. Boa tarde, Renata. Agora, reflexo na bomba, até agora nada, né? Ainda não, que é o que a gente espera, né, Rodrigo? A gente lembra aí que aumentou algo em torno de 41 centavos, pelo menos a gasolina. Os outros combustíveis também tiveram aumento, ainda não. Mas como você bem disse, essa decisão aí do Rio de Janeiro vale para todo o país. De qualquer forma, a Advocacia Geral da União ainda não recorreu, mas pode e deve recorrer a qualquer momento. Então, esse juiz do Rio de Janeiro, ele aceitou uma ação proposta por um professor e por um advogado que coloca os seguintes argumentos. Primeiro, fala que esse aumento teria que ter passado pelo Legislativo, teria que passar pela análise dos deputados e senadores e também teria que ter um prazo de 90 dias para entrar em vigor. A gente lembra que são os mesmos argumentos usados por uma decisão também, por uma ação que teve a decisão do juiz aqui do Distrito Federal. A gente até ficou feliz aí esperando esse preço do combustível diminuir, mas não diminuiu porque no dia seguinte, ou seja, essa decisão aqui de Brasília foi no dia 25 de julho da Justiça de Brasília. Então, no dia seguinte, a AGU já recorreu e já teve uma decisão do desembargador favorável a esse aumento. Então, realmente continua aí essa novela, se vai ou não ficar com esse valor, se a gente vai ter essa redução, que é o que todos nós esperamos aí na bomba de combustível. O governo alega que a medida é sim constitucional, diz que vai arrecadar com esse aumento aí desse
imposto até o final do ano, algo em torno de 10 bilhões de reais. Tudo isso a gente lembra para atingir a meta fiscal deste ano, que é uma meta deficitária, que prevê um rombo de 139 bilhões de reais nas contas públicas, mas o governo não quer que esse rombo seja maior. Há ainda uma possibilidade de rever também essa meta fiscal para que esse rombo possa ser maior, mas a princípio o governo trabalha com esse valor, com esse déficit de 139 bilhões de reais. Inclusive, a própria determinação do desembargador foi levando em consideração toda essa situação econômica do país mesmo, dizendo aí, a gente lembra que o governo alegou que até programas sociais poderiam ficar prejudicados com relação se o governo não conseguisse arrecadar esses 10 bilhões aí previstos. De qualquer forma, tem uma ação também no Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber já deu um prazo para que o presidente Michel Temer, o governo, se manifeste em 5 dias, deve se manifestar, colocar os seus argumentos. Isso porque o PT, realmente o Partido dos Trabalhadores, entrou também com uma ação aí, enfim, colocando esses mesmos argumentos, inconstitucionalidade. A informação que a gente tem é que a AGU acabou de entrar com um recurso, Rodrigo. Então, a qualquer momento pode ser aí que a gente tenha uma novidade também com relação a essa decisão da Justiça do Rio de Janeiro. Obrigado, Renata. Continua acompanhando. Agora virou realmente uma novela que vai parar no Supremo. Exatamente. E dá uma canseira isso, né? Porque, afinal de contas, são decisões de juízes, primeiro de Brasília, depois da Paraíba, agora no Rio de Janeiro. Aí vem a AGU, recorre, derruba. E a gente fica sem saber, todos ficamos sem saber o que fazer. O dono do posto de combustível, o gerente lá, o administrador do posto de combustíveis, fica sem saber se deve cumprir aquela decisão judicial que suspende o aumento. Mas se ele for lá mexer na bomba e retirar o valor que foi acrescentado depois do aumento do imposto, corre o risco de, no meio da operação, surgir a outra notícia de que a AGU conseguiu derrubar a liminar anterior. E as pessoas ficam sem saber disso, ao sabor, inclusive, daqueles que, por interesses políticos, acabam se metendo nisso, recorrendo à justiça, etc. Isso atrapalha muito o governo, mas é preciso ficar claro de uma vez por todas, e talvez esta seja a oportunidade que tem a ministra Rosa Weber, de uma palavra mais, digamos assim, no nível superior da Justiça, que é o Supremo Tribunal Federal, definir, afinal de contas, se esse aumento vale ou se não vale, se deve ser revisto ou anulado, enfim, mas que essa decisão seja definitiva. E a seguir, doenças de pele chegam à penitenciária feminina. A gente volta já já.